Roser Cunha Zomba, de Nicolas Ferreira e sua resposta. Deixar todos em choque. O clima na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados estava mais tenso do que o habitual naquela manhã de quarta-feira. Os corredores do Congresso Nacional já fervilhavam com rumores de que o embate entre Odair Cunha e Nicolas Ferreira prometia ser um dos mais acalorados da legislatura atual. As câmeras de televisão se posicionavam estrategicamente pelo plenário, enquanto jornalistas disputavam os melhores lugares para testemunhar o que todos antecipavam ser um confronto histórico entre duas visões diametralmente opostas do Brasil. A pauta do dia era aparentemente simples: discutir o projeto de lei apresentado por Nicolas Ferreira, que propunha mudanças significativas na legislação sobre liberdade de expressão nas escolas públicas. Batizado por seus apoiadores como Lei da Neutralidade Educacional e por seus críticos como Lei da Mordaça, o projeto havia dividido opiniões desde sua apresentação 3 meses antes. Nicolás, aos 28 anos, representava uma nova geração de políticos conservadores que haviam conquistado espaço significativo no Congresso. Com milhões de seguidores nas redes sociais e um estilo direto e contundente, o jovem deputado mineiro havia se tornado uma das vozes mais influentes da direita brasileira. Sentado na primeira fileira da comissão, vestindo um terno azul marinho impecável, Nicolas organizava suas anotações enquanto aguardava o início da sessão. Do outro lado, do plenário, Odair Cunha, veterano com mais de 20 anos de vida parlamentar, conversava animadamente com assessores. Reconhecido por sua habilidade retórica e por seu temperamento explosivo, o deputado do PT havia anunciado publicamente que faria de tudo para barrar o projeto que considerava um atentado à liberdade de cátedra e um retrocesso educacional. Às 10h15, o presidente da comissão bateu o martelo, solicitando silêncio. Está aberta a sessão para discussão do projeto de lei 2025-7, de autoria do deputado Nicolas Ferreira. Como autor da proposta, concedo inicialmente a palavra ao deputado Nicolas para que apresente os pontos principais de seu projeto. Nicolas levantou-se calmamente, ajustou o microfone e começou sua exposição com uma voz firme e controlada. Senhoras e senhores deputados, o projeto que trago à apreciação desta casa não é sobre censura, como alguns tentam erroneamente caracterizar. É sobre equilíbrio e respeito ao direito fundamental das famílias brasileiras de educar seus filhos de acordo com seus valores, sem interferência ideológica unilateral por parte do Estado. Por 15 minutos, Nicolas detalhou os artigos de seu projeto, apresentando dados, pesquisas e relatos de pais e alunos que, segundo ele, evidenciavam a doutrinação sistemática em muitas escolas do país. Sua apresentação foi técnica e embasada, surpreendendo até mesmo alguns de seus críticos, que esperavam um discurso mais inflamado. Quando terminou, vários deputados pediram a palavra para comentar, mas foi Odair Cunha quem primeiro recebeu autorização para falar. O veterano parlamentar levantou-se lentamente, olhou ao redor do plenário e, ignorando completamente suas anotações, dirigiu-se diretamente a Nicolas com um sorriso irônico nos lábios. É curioso, muito curioso mesmo, assistir a um jovem que mal saiu das fraldas políticas tentar ensinar a esta casa como deve funcionar a educação brasileira. Os primeiros risos surgiram de alguns parlamentares aliados de Odair. O veterano, percebendo o efeito de suas palavras, continuou. O nobre colega Nicolas Ferreira, com seu diploma recém-adquirido e sua vasta experiência de... Quantos anos mesmo, deputado? 2? 3? Mais risos ecoaram pelo plenário. Vem agora propor uma revolução no sistema educacional, que professores, pedagogos e especialistas com décadas de formação construíram cuidadosamente. Odair caminhou até o centro do plenário, gesticulando teatralmente. É como ver um adolescente que acabou de aprender a dirigir querendo reescrever o código de trânsito. É, no mínimo, divertido. A tensão no ambiente era crescente. Nicolas mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos fixos em Odair revelavam que cada palavra estava sendo absorvida e processada. Este projeto,
continuou Odair, agora elevando a voz. Não passa de uma tentativa mal disfarçada de transformar nossas escolas em extensões de igrejas e impor uma visão única e enviesada da realidade. É um projeto que pretende amordaçar professores e impedir o pensamento crítico. Justamente o que mais incomoda figuras autoritárias como o autor da proposta. Os apoiadores de Odair aplaudiram entusiasticamente, enquanto os aliados de Nicolas protestavam. O presidente da comissão bateu o martelo repetidamente, pedindo ordem, mas Odair não havia terminado. O que o jovem deputado das redes sociais parece não entender é que a escola não é um palco para seus vídeos de TikTok ou suas performances para ganhar likes. A educação é uma coisa séria, deputado Nicolas, muito mais séria do que fazer dancinha para adolescentes ou gravar videozinhos sensacionalistas atacando minorias. Neste momento, o tom de zombaria era evidente. Odair olhava diretamente para Nicolas enquanto falava, claramente tentando provocá-lo a uma reação impulsiva. Talvez se o nobre deputado tivesse passado mais tempo na escola e menos tempo planejando sua carreira de influencer, entenderia que a educação não é sobre controle, mas sobre liberdade. Liberdade de pensar, de questionar, de debater. Todas coisas que seu projeto pretende destruir. Ao concluir sua fala, Odair fez uma reverência irônica na direção de Nicolas e voltou ao seu lugar sob aplausos de seus apoiadores. O presidente da comissão, percebendo a gravidade das provocações, imediatamente concedeu direito de resposta a Nicolas. O silêncio tomou conta do plenário quando o jovem deputado se levantou. Todos esperavam uma reação explosiva, talvez até mesmo algum exagero que pudesse ser explorado midiaticamente contra ele. Mas o que se seguiu surpreendeu a todos. Nicolas respirou fundo, tomou um gole de água e, com um leve sorriso, começou a falar em um tom calmo e medido. Agradeço ao deputado Odair Cunha pelos comentários. É sempre enriquecedor para o debate. Democrático ouvir diferentes perspectivas, mesmo quando vêm carregadas de ad hominems e tentativas de desqualificação pessoal ao invés de argumentos substantivos. Alguns deputados se entreolharam, surpresos com a resposta controlada. O deputado Odair fez várias observações sobre minha idade e experiência, então permita-me começar por aí. Sim, sou jovem, tenho 28 anos, enquanto o nobre colega já passa dos 50. E isso me faz pensar no que exatamente estamos debatendo aqui. Nicolas caminhou calmamente até o centro do plenário, o mesmo espaço que Odair havia ocupado momentos antes. Estamos debatendo o futuro da educação brasileira. E quem viverá mais tempo nesse futuro? A geração do deputado Odair ou a minha? A dos jovens que hoje estão nas escolas que este projeto busca proteger? Um silêncio atento tomou conta do ambiente. Nicolas continuou. O deputado zombou da minha experiência política, mas esqueceu de mencionar que, antes de chegar a esta casa, fui professor. Dei aulas em escolas públicas e particulares. Vi de perto a realidade que muitos aqui só conhecem através de relatórios ou visitas protocolares. Esta informação parecia nova para muitos presentes, incluindo Odair, cujo semblante começou a mudar sutilmente. Quanto aos videozinhos e dancinhas que o deputado Odair mencionou com tanto desdém, eles alcançam milhões de jovens brasileiros que nunca assistiriam a uma sessão desta comissão. Jovens que, graças a esses canais de comunicação que o nobre colega despreza, estão hoje mais engajados politicamente do que qualquer geração anterior. Nicolas então pegou seu celular e o ergueu. Aliás, enquanto o deputado Odair fazia sua exposição repleta de ataques pessoais, recebi mais de 50 mensagens de professores. Sim, professores, apoiando este projeto. Profissionais que se sentem pressionados a promover certas visões políticas em sala de aula e temem represálias se não o fizerem. O jovem deputado então tirou de sua pasta uma pilha de documentos. Tenho aqui depoimentos de mais de 300 educadores de todo o Brasil, de diferentes espectros políticos, que relatam pressões ideológicas em seus ambientes de trabalho. Estes são os verdadeiros silenciados no debate educacional brasileiro. Nicolas fez uma pausa estratégica, olhando diretamente para Odair antes de continuar.
O deputado Odair mencionou que eu mal saí das fraldas políticas. Talvez esteja certo, mas isso significa que ainda não fui contaminado pelo cinismo que faz alguns políticos veteranos acreditarem que atacar pessoalmente um colega é mais importante do que debater ideias. A esta altura, vários deputados, inclusive alguns da oposição, acenavam positivamente com a cabeça. E sobre transformar escolas em extensões de igrejas, como o deputado Odair sugeriu, gostaria de esclarecer um ponto fundamental. Este projeto não propõe ensino religioso ou imposição de valores conservadores. Ele simplesmente defende que questões sensíveis e controversas sejam apresentadas com pluralidade, respeitando o papel primário das famílias na formação moral de seus filhos. Nicolas então fez um movimento inesperado. Caminhou até onde Odair estava sentado e estendeu-lhe uma cópia de seu projeto. Convido o nobre colega a apontar, especificamente, qual artigo deste projeto propõe amordaçar professores ou impedir o pensamento crítico, como ele afirmou. Estou genuinamente interessado em seu feedback substantivo, não em suas tentativas de me diminuir pessoalmente. Odair, claramente desconfortável, aceitou o documento sem dizer palavra. Nicolas retornou ao centro e continuou. Enquanto o deputado Odair revisa o projeto que ele criticou tão veementemente, mas que aparentemente não leu com cuidado, gostaria de abordar sua insinuação de que sou uma figura autoritária. O jovem deputado então pegou outro documento de sua pasta. Tenho aqui o histórico de votações do deputado Odair nos últimos 5 anos. É fascinante notar que ele votou consistentemente a favor de medidas que aumentam o controle estatal sobre diversos aspectos da vida privada dos cidadãos, desde a educação de seus filhos até como devem administrar seus próprios negócios. Um burburinho percorreu o plenário. Nicolas sorriu levemente. Então me pergunto quem é verdadeiramente a figura autoritária neste debate. Aquele que defende o direito das famílias de terem voz na educação de seus filhos, ou aquele que acredita que o Estado deve impor uma visão única de mundo, sem questionamentos? O presidente da comissão, percebendo que o debate havia tomado um rumo inesperado, olhou para o relógio, indicando que o tempo estava se esgotando. Nicolas assentiu, entendendo o sinal. Para concluir, gostaria de fazer um convite ao deputado Odair e a todos que se opõem a este projeto. Vamos debater o mérito, não a idade ou a trajetória de quem o propõe. Vamos discutir ideias, não pessoas. E, principalmente, vamos lembrar que estamos aqui para servir ao povo brasileiro, não para alimentar nossos egos ou perpetuar nossas carreiras políticas. Nicolas, então, olhou diretamente para as câmeras de televisão. E aos milhões de brasileiros que estão nos assistindo. Vocês merecem representantes que discutam propostas com seriedade, não com ataques pessoais ou zombarias. Independentemente de sua posição política, acredito que concordamos neste ponto fundamental. Ao retornar ao seu lugar, um silêncio incomum pairava sobre o plenário. Foi então que aconteceu algo que ninguém poderia prever. Odair Cunha pediu a palavra novamente. O presidente da comissão, hesitante, concedeu-lhe 2 minutos. Todos esperavam mais ataques, talvez ainda mais agressivos. Mas o veterano parlamentar surpreendeu a todos. Senhor presidente, colegas deputados, Odair começou, seu tom notavelmente mais contido. Após revisar com mais atenção o projeto do deputado Nicolas e refletindo sobre sua resposta, devo reconhecer que alguns de meus comentários foram além do debate político saudável. Um murmúrio de espanto percorreu o plenário. Odair continuou. Embora mantenha minhas discordâncias com vários aspectos deste projeto, reconheço que ele não propõe exatamente o que eu sugeri em minha fala anterior. E mais importante, reconheço que me concentrei em atacar o autor, não a proposta, exatamente o tipo de comportamento que criticamos quando vem do outro lado. As câmeras capturaram a expressão de Nicolas, uma mistura de surpresa e respeito pelo gesto inesperado. Proponho, portanto, continuou Odair, que formemos um grupo de trabalho com representantes de diferentes visões políticas para aprimorar este projeto,
preservando seu objetivo de garantir pluralidade nas escolas, mas assegurando também a liberdade de cátedra e o pensamento crítico que todos valorizamos. Quando Odair terminou sua fala, um aplauso espontâneo irrompeu no plenário. O presidente da comissão, visivelmente emocionado com o rumo inesperado dos acontecimentos, perguntou a Nicolas se ele aceitava a proposta. O jovem deputado levantou-se, caminhou até Odair e, diante das câmeras que transmitiam ao vivo para todo o Brasil, estendeu-lhe a mão. Aceito com gratidão, deputado Odair. Este é exatamente o tipo de debate que o Brasil precisa. Aquele onde discordamos intensamente, mas ainda somos capazes de encontrar pontos de convergência e trabalhar juntos pelo bem do país. O aperto, de mãos entre os dois parlamentares, que momentos antes pareciam inimigos irreconciliáveis, tornou-se instantaneamente o assunto mais comentado nas redes sociais. Nas semanas seguintes, o grupo de trabalho proposto por Odair realmente se formou, e o projeto foi substancialmente aprimorado com contribuições de diversos especialistas em educação. Quando finalmente foi votado, 3 meses depois, recebeu aprovação quase unânime, algo raramente visto em temas tão controversos. O vídeo do embate entre Nicolas e Odair, especialmente a resposta equilibrada do jovem deputado e a subsequente reconciliação, se tornou um caso de estudo em escolas de comunicação política. Comentaristas de todos os espectros ideológicos destacaram como Nicolas havia demonstrado uma maturidade surpreendente ao não cair na armadilha da provocação e elevar o nível do debate. Em uma entrevista posterior, quando perguntado sobre como se sentiu ao ser zombado publicamente, Nicolas respondeu com a serenidade que havia se tornado sua marca registrada. Na política, como na vida, você pode escolher reagir com a mesma moeda ou quebrar o ciclo de hostilidade. Naquele dia escolhi quebrar o ciclo, não por ser melhor que o deputado Odair, mas porque acredito que nosso país está cansado de ver representantes se comportando como crianças no playground. Odair, por sua vez, em um gesto de grandeza, admitiu publicamente: o deputado Nicolas me deu uma lição não apenas de política, mas de vida. Sua resposta me fez repensar a forma como debatemos naquela casa. Por isso, apesar de nossas muitas diferenças, ele conquistou meu respeito. Para muitos brasileiros que assistiram àquele embate, o momento representou uma pequena, mas significativa esperança de que um novo tipo de política, mais focada em ideias do que em ataques pessoais, ainda era possível no Brasil. Para o jovem Nicolas Ferreira, o episódio consolidou sua imagem não apenas como um político habilidoso, mas como alguém capaz de transformar provocações em oportunidades para elevar o debate público. Nas redes sociais, um comentário de um cidadão comum resumiu o sentimento de muitos. Hoje, pela primeira vez em anos, não me senti envergonhado ao assistir a uma sessão do Congresso. Se este é o futuro da política brasileira, talvez ainda haja esperança. O legado daquele dia histórico na Comissão de Constituição e Justiça foi além da aprovação de um projeto específico. Estabeleceu um novo padrão de comportamento parlamentar que outros jovens políticos, inspirados pelo exemplo de Nicolas, começaram a adotar. Enquanto isso, veteranos como Odair perceberam que a política do ataque pessoal e da zombaria estava perdendo força diante de uma geração que valorizava o debate substantivo e respeitoso. Um ano após o incidente, uma pesquisa nacional revelou que 78% dos brasileiros lembravam-se vividamente do embate entre Nicolas e Odair, e 83% destes consideravam que a resposta do jovem deputado representava o tipo de política que o Brasil precisa. As universidades começaram a incluir o vídeo do debate em seus cursos de ciência política e comunicação, como exemplo de como transformar um confronto potencialmente tóxico em uma oportunidade de avanço democrático. E assim, o que começou como uma tentativa de humilhação pública transformou-se em um dos momentos mais inspiradores da política brasileira recente. Um raro exemplo de como a serenidade e o foco nas ideias podem triunfar sobre a provocação e o personalismo. Para Nicolas Ferreira, aquele dia representou não apenas uma vitória pessoal,
mas a validação de sua abordagem política, demonstrar que é possível defender convicções fortes sem sucumbir ao jogo de ataques pessoais que há tanto tempo dominava o cenário político nacional. Como ele mesmo resumiria posteriormente, não venci o deputado Odair naquele dia. Vencemos juntos o verdadeiro inimigo da democracia brasileira, a incapacidade de dialogar respeitosamente, apesar de nossas diferenças. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicolas Ferreira, deixe seu like ou joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.